Israel deu início a uma operação militar por terra no Líbano, numa escalada importante no já sangrento conflito no Oriente Médio. Isso acontece dias depois de um bombardeio israelense matar Hassan Nasrallah, o líder do grupo libanês Hezbollah. A formação do grupo Hezbollah ocorreu em resposta às ações israelenses de 1978 e 1982, quando um contingente de muçulmanos xiitas, apoiado pelo Irã, se uniu para combater a ocupação, recebendo recursos e treinamento da Guarda Revolucionária Islâmica e adotando o nome Hezbollah, que se traduz como Partido de Deus. Então, na madrugada de terça-feira, 1º de outubro, Israel lançou uma operação terrestre contra o Hezbollah no Líbano, trazendo de volta a história das invasões no país nas últimas décadas. Se inscreva no canal e ative as notificações. Começa explicando a operação israelense. Israel anunciou que suas tropas entraram no Líbano para o que chama de missão limitada, localizada e focada contra o Hezbollah. A justificativa é de que os foguetes lançados pelo Hezbollah a partir do sul do Líbano representam, entre aspas, uma ameaça imediata para comunidades israelenses. O fogo cruzado entre os dois lados já dura um ano, simultaneamente a guerra em Gaza, que começou após ataques do grupo palestino Hamas matarem cerca de 1.200 israelenses. Depois que Israel iniciou a ofensiva contra o Hamas na região, em outubro de 2023, bombardeou diferentes regiões de Gaza, matando civis, o Hezbollah prometeu vingança. Passou a lançar foguetes rumo ao território israelense. Israel argumenta que esses foguetes forçaram o deslocamento de 60 mil israelenses que moram no norte do país. Já o Hezbollah, um grupo armado e partido político financiado pelo Irã, diz que age em solidariedade ao povo palestino, que só vai parar de disparar contra Israel quando cessarem os conflitos em Gaza. Mas nas últimas semanas, esse fogo cruzado com o Líbano escalonou duramente. Primeiro, integrantes do Hezbollah foram alvos de explosões em seus aparelhos de comunicação, como pagers e walkie-talkies. Logo depois, as forças militares israelenses iniciaram uma série de ataques aéreos contra milhares de alvos no Líbano. Um desses ataques matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que havia ficado à frente do grupo por mais de 3 décadas. Após a confirmação da morte de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, em um ataque aéreo contra a base do grupo nos subúrbios de Beirute, a Força de Paz da ONU no sul do Líbano emitiu um alerta. Afirmou que qualquer incursão no território libanês violaria sua soberania. Pessoas já morreram durante os bombardeios no Líbano. O número de libaneses que tiveram que deixar suas casas pode passar de 1 milhão, segundo o governo. O número chama a atenção quando se leva em conta que o Líbano tem apenas 5 milhões de habitantes. Autoridades dizem também que um campo de refugiados palestino foi atingido perto de Sidon. A repórter da BBC, Orla Guerin, disse que a ofensiva israelense já atinge áreas densamente povoadas da capital. Tropas estão posicionados no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano. O exército declarou a região uma zona militar fechada. A ofensiva tem provocado cenas de caos em Beirute e uma fuga em massa do Líbano. Plenty of people leaving the city and the south of the country. The number of people who've crossed into Syria now over 100,000. O premier libanês Najib Mikati afirmou que o país enfrenta uma das fases mais perigosas da sua história. Vários países, incluindo o Reino Unido e o Brasil, lançaram operações para retirar seus cidadãos do Líbano. A FAB vai coordenar a logística para a retirada de brasileiros. E a Embaixada do Brasil no Líbano está colhendo as informações de quem quer deixar o país. Segundo o Itamaraty, há cerca de 20 mil brasileiros lá. Em seu comunicado, as Forças Armadas de Israel anunciaram que a operação incluirá ataques limitados, localizados e direcionados ao Hezbollah em regiões próximas à fronteira, identificando esses pontos como uma ameaça imediata às comunidades israelenses. Além disso, o texto menciona que a operação, chamada Flechas do Norte, contará com a participação de tropas terrestres, apoiadas por aviação e artilharia, em um esforço coordenado. Consideravelmente enfraquecido pela ofensiva, mas continua fazendo disparos contra o norte de Israel, alvejando tropas israelenses na fronteira. O
O Hezbollah costuma ser descrito como um estado próprio dentro do Líbano. Tem representação política no parlamento do país e comanda uma milícia fortemente armada, mais forte até do que o exército formal libanês. O grupo surgiu nos anos 80 em reação a uma outra invasão de tropas de Israel ao Líbano, em 1982. Na época, os israelenses chegaram a ocupar Beirute e ficaram por lá por cerca de 2 meses. Quase 20 mil pessoas morreram durante a invasão, em sua maioria libaneses. Diferentes milícias tentaram combater as tropas israelenses remanescentes dentro do Líbano na década de 80. E ao longo do tempo elas se uniram, formando o que conhecemos hoje como Hezbollah. Aliás, a ação terrestre israelense também traz à tona as memórias da guerra de 33 dias entre o Hezbollah e Israel em 2006. Naquela ocasião, depois de 8 soldados israelenses terem sido mortos e 2 capturados pelo Hezbollah, os dois lados entraram em confronto direto. Assim como agora, o grupo libanês fez disparos de foguetes contra Israel, que bombardeou cidades libanesas e invadiu o país. Israel is determined to do as much damage as it can to Hezbollah in as short a time as possible. Mas essa invasão por terra em 2006 não foi um sucesso para Israel. Apesar da guerra ter terminado sem um vencedor claro, o Hezbollah não saiu enfraquecido do conflito. Ele ampliou consideravelmente seu arsenal militar e o número de combatentes. Hoje, graças ao financiamento do Irã, o grupo possui entre 120 mil e 200 mil foguetes e mísseis e diz contar com 100 mil combatentes. As origens do grupo são complicadas e difíceis de determinar, mas seus precursores emergiram durante a ocupação, quando muçulmanos xiitas, influenciados pelo regime teocrático do Irã, começaram a enfrentar as forças israelenses. Essas lideranças se desligaram do movimento Amal, um dos principais grupos políticos e milícias xiitas durante a Guerra Civil Libanesa, e formaram o que ficou conhecido como Amal Islâmico. Vendo uma chance de expandir sua influência no mundo árabe, o Irã optou por financiar e treinar essa milícia em ascensão. Israel, enquanto isso, também fez ataques contra alvos na Síria e no Iêmen, que teriam ligações com o Hezbollah e o Irã. O editor da BBC, Jeremy Bowen, diz que desde o assassinato de Nasrallah, já está claro que o Oriente Médio está no meio de uma guerra mais ampla. I was talking to a senior diplomat here in Jerusalem today, and we were trying to work out if there was a time in the Middle East either of us could remember or identify where the region faced such a complex and dangerous series of crises, and frankly I couldn't think of one. Those who are left in Hezbollah, and they still have formidable forces, experienced, armed, they have to decide how to use those weapons. Iran has to decide what to do next, not simply militarily, but because for years now it's relied on a network of allies, of which Hassan Nasrallah and Hezbollah were the most prominent, the so-called axis of resistance. Now, that strategy, relying on that, seems to have taken some massive blows, have a huge hole in it. Don't forget, Iran has advanced nuclear technology. Some Iran watchers are speculating that could this be the spur that makes Iran decide to try to develop a nuclear Será weapon? que os Estados Unidos vão interferir nesses ataques? Deixa aí nos comentários o que você acha. Não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações.